E aí, tubarões? Então, neste vídeo vamos dar uma introdução sobre inducement ou simplesmente indução. O que seria indução? É basicamente são aquelas áreas que está tão nítido, está tão óbvio que é uma boa zona para comprar ou vender. Então, essas zonas são construídas geralmente para manipular, induzir os traders a comprar ou colocar as ordens de venda, dependendo da trend ou dependendo da sua tendência neste caso. Então, no estilo operacional que nós usamos, isso não importa. Não importa se é suporte e resistência, ou zonas de oferta e demanda, ICT, ou ICOF, ou ondas de Elliott, não importa a estratégia que você usa. Isso funciona para todas as estratégias. Você tem que entender que indução é basicamente a área onde a maioria vê que está tão óbvio comprar ou vender. Então, se está tão óbvio comprar e vender, naturalmente, se nós dissemos que no mercado financeiro, neste mercado, por exemplo, Forex, não é um mercado de caridade, é um mercado que para você ganhar dinheiro é que alguém vai ter que perder o dinheiro. Para você perder o dinheiro é porque alguém ganhou aquele dinheiro. E nós temos os grandes participantes neste mercado, que são os bancos, instituições, bancos como a JP Morgan e outros bancos. Então, esses bancos aqui geralmente esperam uma ordem contra a ordem que eles vão colocar no mercado. Se eles vão comprar, por exemplo, 1 milhão, eles esperam do outro lado ter 1 milhão de fluxo ou, por exemplo, liquidez equivalente àquilo que eles vão comprar. Então, eles esperam ter alguém contra, que vai entrar contra o movimento que eles vão acionar no mercado. Então, indução são basicamente aquelas áreas ali que está tão óbvia que é uma boa área para comprar ou vender. Não importa se estás a usar ICT, não importa se estás a usar o ICOF ou Supply and Demand, oferta e demanda, suporte e resistência, não importa a estratégia. Então, peguem essa lógica básica. Então, no operacional que nós usamos, geralmente, funciona basicamente neste ponto. Então, digamos que estamos numa tendência clara de alta e o preço simplesmente está a romper os topos. E aqui o preço simplesmente faz este movimento. Veio, fez este movimento. Esse topo aqui não foi responsável por romper este topo. E o preço faz este movimento. Aqui. Deixa puxar para baixo. O preço faz este movimento. Você consegue ver que esse topo aqui não foi responsável por quebrar o topo anterior. E fora isso, esse topo aqui não está em uma boa zona, não está em uma zona de, de desconto neste caso. Até que por mais que esteja numa zona de desconto, mas você consegue ver que abaixo, por exemplo, temos uma ineficiência, temos um order block e depois temos um pouco de ineficiência. Se fores a olhar muito e detectar as zonas que tenham ineficiência, você estará 3 ou 4 ou 10 passos à frente da maioria. Então, se temos este order block aqui, e esse mesmo order block também tem ineficiência, nesse caso. Então, essa é uma zona clara que a maioria dos traders vê é a zona mais próxima para comprar. Então, todos esperam, ou a maioria espera, que o preço venha até este ponto e dê uma oportunidade clara de alta. E o preço simplesmente pode fazer este movimento e depois vem para aqui e continua com fluxo de alta. Então, esta área aqui em indução é a área que depois de ser indução vira liquidez. Liquidez é basicamente onde está posicionado o stop loss da maioria. Então, já que a maioria coloca stop loss aqui, imaginemos pessoas que operam suporte e resistência, viu aqui topo duplo, este fundo aqui, fundo duplo. Então, a pessoa naturalmente pensa que no fundo duplo é uma boa zona para comprar. Então, os traders que operam suporte e resistência, por exemplo, podem ter comprado. Os traders que operam oferta e demanda também podem ter comprado. O trader que opera ICT, que entra na zona de ineficiência, stop loss fica aqui abaixo, também pode ter entrado. Então, esta é uma boa zona magnética que pode atrair o preço. Então, esta zona aqui é uma zona de indução. A própria zona que seria ideal, depois de induzir os traders a vender aqui, simplesmente stopa
os traders. Por quê? Porque o stop loss desses mesmos traders está alinhado exatamente neste ponto aqui abaixo da zona de order block ou simplesmente abaixo da zona de fundo duplo. Então, já que a maioria posiciona o stop loss aqui, o preço ou os grandes traders ou as grandes instituições, bancos e tudo mais, já injetaram dinheiro suficiente para simplesmente capturar o stop loss, acionam as ordens e continuam com fluxo de alta. Aqui só aciona as ordens de quem consegue identificar zonas de indução e zonas ideais para comprar. Então, se você simplesmente se posicionou aqui, você sai no prejuízo. O trader que identificou isto daqui e nesta zona esperava simplesmente uma reação e uma confirmação, e ele não entrou aqui porque viu que realmente isto daqui é uma indução, ou pode ser indução, porque neste mercado trabalhamos com probabilidade. Então este trader pode ter se posicionado exatamente neste ponto. Por quê? Porque este é o fundo original responsável por esse topo. Então teu swing low é basicamente este daqui, teu swing high é este daqui. Então, isso daqui é uma estrutura interna. Para quem ainda não entende sobre estrutura, por isso que eu digo sempre, se você entender sobre estrutura e entender sobre liquidez, você está em vantagem neste mercado. Por quê? Porque o mercado sempre busca por liquidez. A estrutura, tanto de alta, tanto de baixa, a tendência é a sua amiga ou seu amigo, é o seu aliado neste mercado. Então, se você entender um pouco mais sobre estrutura e entender sobre liquidez, você está em vantagem neste mercado. Então, basicamente aqui, identificamos que isto daqui era simplesmente uma indução. A maioria dos traders podem ter entrado, stop loss e posicionam aqui abaixo. E o preço vem simplesmente capturar aqui stop loss e continua com o fluxo de alta. É aquela situação de sombra estopou, depois foi a favor. Então, vamos entender um pouco disso olhando para o preço agora, porque estamos posicionados nessa operação do Shao. Shao USD, eu já tinha esta operação que é hold, que é swing, uma operação que vai levar uma semana e tal. Mas aqui hoje, mais cedo, por exemplo, hoje, que dia é hoje? Dia 2 de dezembro, mais cedo, identifiquei esta operação, que nos deu uma boa reentrada. Por quê? Porque já tínhamos a entrada principal, que é basicamente essa daqui, que vai nos dar um risco retorno 1 para 8. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, temos essa estrutura interna aqui. Deixa-me tirar essa parte, volto a colocar novamente. Então, tiro isso daqui. Temos essa estrutura interna aqui. Conseguem ver que este order block aqui já foi mitigado. Este daqui foi mitigado. Primeiro order block. O segundo order block, que é basicamente este daqui, que você pode ver aí, não sei se consegue ver, tem ineficiência neste order block. Aqui, você ao entender um pouco mais sobre ineficiência, estrutura, liquidez, está em extrema vantagem neste mercado. Então, vemos que temos este último order block. Esse já foi mitigado, este foi mitigado. Qual é o próximo order block? A maioria dos traders, ao ver o preço neste ponto aqui, ok, o preço está a puxar para alta, rompeu o último topo, temos uma quebra de estrutura, um boss. Então, boss é simplesmente break of structure, que é simplesmente uma quebra de estrutura. Então, o preço como rompeu a estrutura, o trader que ainda não consegue identificar bem a sua estrutura, marcou isto como swing low, isto daqui como swing high, que é basicamente o seu topo e o seu fundo. Então, este trader viu uma zona clara, que é óbvio para qualquer trader que é uma boa zona para comprar, que é basicamente esta daqui. Por que é uma boa zona para comprar para qualquer trader? Por quê? Porque temos ineficiência, temos um lindo order block e temos a quebra de estrutura. Então, quando o preço retrai para este ponto, é um bom ponto para esse mesmo trader comprar, coloca a sua ordem, o stop loss aqui abaixo, conforme mostramos lá mais acima, no esboço. Então, ele pode colocar o primeiro alvo dele aqui, o último alvo lá onde nós colocamos. Então, o preço simplesmente quando chega neste ponto aqui, o que acontece? Pum, stopa.
esses traders. Tira esses traders do mercado e depois de tirar, o preço vai puxando para alta, como podem ver aqui. Mas o que nos fez nós entrarmos exatamente neste ponto? Primeiro, ineficiência. Você primeiro olha para a tua estrutura e olha para a ineficiência. O que nós temos aqui? Este order block e temos ineficiência. Isso daqui são as armadilhas que o mercado cria para capturar aquilo que são os stop losses da maioria. O preço está nem aí para o teu stop loss, por exemplo, como um trader individual. Mas onde está posicionado o stop loss da maioria, sim, este ponto é ideal para ser capturado. Onde está posicionado o teu stop loss, isso não é relevante. Mas onde está colocado o stop loss da maioria, este ponto sim é ideal. Então nós conseguimos ver um lindo order block aqui, temos a ineficiência, e nós simplesmente marcamos este order block e marcamos o fundo, que é o swing low. Então, eu preferi entrar exatamente na zona de 50%, porque vi o preço já dentro desta zona. Este preço já que estava nesta zona, eu simplesmente executei ordens, execução ao mercado, não foi um buy limit, foi execução de mercado. Eu literalmente coloquei buy, 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 exatamente quando o preço estava aqui, nessas wicks que conseguem ver. Meu stop loss fica abaixo do swing low, abaixo deste fundo. O alvo, primeiro alvo é basicamente este topo, porque é uma zona clara de liquidez. O último alvo é basicamente neste topo, que é o nosso alvo anterior, conforme mostramos lá atrás. Deixa eu voltar e mostrar o alvo inicial. Então, manda este vídeo, compartilha com aquele seu amigo que compra topo, vende fundo. Então, os traders que, por exemplo, você não percebe por que a pessoa está a entrar no topo. O preço rompeu e ele está a entrar. Então, manda para esses traders e ajuda os teus traders mais próximos para que possam ter um resultado um pouco considerável. Então, foi basicamente isso, tubarões. O nosso alvo número 1 será basicamente este ponto. O nosso último alvo é o mesmo que o alvo anterior. E explicamos num dos vídeos que pode ver aqui no canal dos tubarões. Então, a gente entender por que nós colocamos nesse topo, que é a liquidez que nós escolhemos para colocar o nosso alvo. Então, é basicamente isso, tubarões. Se gostou do vídeo, se isso aqui foi um pouco útil para si, por favor, já se inscreva e deixe aí nos comentários se dá ou é necessário trazermos um conteúdo completo, falando um pouco mais da indução. Falando um pouco mais da indução, então eu posso trazer um vídeo completo para tal, com mais detalhes. E é isso. Vamos para cima, tubarões.